Vamos separar os sentimentos: medo, vergonha e timidez. Vamos começar pelo medo. E para falar do medo, eu preciso contar uma história para você. Você, diante do medo, tem três caminhos. Preste bem atenção. Diante do medo, você tem três caminhos. Mas antes de revelar esses caminhos, eu preciso dizer que medo não é sinônimo, ao contrário do que muita gente pensa, de fraqueza ou covardia. Ao contrário. Quando você, quando eu, quando nós temos medo de alguma coisa, é instinto de sobrevivência. Percebe? Faz sentido para você? Escreve aqui se faz sentido. Escreve aqui, interage comigo no chat se faz sentido para você. Então, na prática, o medo é uma reação involuntária instintiva de sobrevivência. Agora, não é problema, não é fraqueza ou covardia. Agora, nós não podemos permitir que ele nos domine. E a partir de agora, eu quero falar de três caminhos inevitáveis que você tem ou precisa escolher diante do medo. E quais são esses caminhos? Primeiro deles, você passar a vida inteira fugindo do medo. Se você tem medo, por exemplo, de atravessar a rua, aí você evita atravessar e passa a vida inteira correndo desse medo. Se você tem medo de nadar, você passa a vida inteira evitando entrar na água ou na piscina, no mar. Você tem medo, por exemplo, de fazer exercício, você passa a vida inteira evitando fazer exercício. Você tem medo de várias coisas. Tem medo da câmera e passa a vida inteira se afastando da câmera, evitando circunstâncias e perdendo muitas oportunidades. Você tem medo de falar em público e você passa a vida inteira evitando essas circunstâncias, muitas vezes delegando e terceirizando para outras pessoas e perdendo inúmeras oportunidades. Você tem medo de opinar, sugerir, recomendar? Você é empreendedor, profissional liberal, você é de carreira executiva, tem medo, inclusive, de, em muitas ocasiões, expressar o que pensa para não gerar animosidade. Esse é o primeiro caminho, porque diante do medo você passa a vida fugindo. E eu vou confessar para vocês que durante muito tempo este foi o meu caso. Durante muito tempo eu passei a vida fugindo. Eu não encarava o medo. E como era difícil, como era desgastante, como era ruim para mim, enquanto pessoa e enquanto profissional. E aí a primeira reflexão que eu quero fazer com você é, aqui, que está me acompanhando, seja no Instagram ao vivo, seja no YouTube, você, o que é que faz com o seu medo? Esse é o primeiro caminho. Evita o tempo todo. Tem um segundo caminho. Tem um segundo caminho, qual é? Você decidir encarar o medo, mas sem um preparo apropriado. Você encarar o medo sem as ferramentas adequadas para enfrentar. E sabe o que acontece? Normalmente, traumas inesquecíveis. Normalmente, circunstâncias muito impactantes. Normalmente, quando você encara o medo sem o preparo, você não sai bem desse medo. Vamos a uma situação real. Você precisa fazer uma apresentação na sua área, no seu setor. Aliás, você é empreendedor. Marca uma reunião com um cliente importante e vai lá falar da sua empresa, vai lá falar do seu produto. E quando você chega lá, vai encarar esse medo, mas não tem as ferramentas apropriadas, não tem o conhecimento adequado para fazer exposições. E o resultado é pífio. Qual é a reação natural? E talvez isso tenha acontecido já com você. Qual é a reação natural? Você evita fazer novas apresentações. Porque você encarou o medo, você teve coragem, encarou o medo, mas você não tinha as ferramentas adequadas. E isso acabou contigo. É isso que acontece. Em muitas ocasiões, em muitas circunstâncias. Agora tem o terceiro caminho, lembra? Primeiro caminho diante do medo. O primeiro caminho diante do medo é passar fugindo o tempo todo. O tempo todo você fica fugindo, não encara. E muitas vezes passa a vida inteira fugindo desse medo.
O segundo caminho é você encarar, mas não ter as ferramentas apropriadas. O terceiro caminho, que eu considero ideal, atenção, que eu considero perfeito e apropriado, é você efetivamente encarar o medo sabendo como encarar. Eu tenho um aluno chamado Carlos Ernesto, empreendedor. Carlos, essa história é maravilhosa, eu gosto muito de contá-la, porque ele me disse, em uma live, inclusive, a gente conversando, ele é um ótimo estudo de caso, é um empreendedor, e Carlos disse assim, Wendel, eu tinha medo de altura. E durante muito tempo, quando eu visitava os amigos, ia a algum prédio, visitar clientes, eu tinha que ir até 15º, sexto, 20º, 30º andar. Quando eu ficava lá em cima, eu não me sentia bem. Só que, uma vez ou outra, você acaba levando de alguma forma. Mas o fato é que quando é recorrente, isso dói, isso machuca, isso é ruim. E aí, o que Carlos disse, e que faz todo sentido que eu quero partilhar com você. Carlos Ernesto, meu aluno do Revolução do Seu Discurso. Ele diz assim, eu tinha medo de altura. Sabe o que eu fiz? Eu me matriculei no curso de paraquedismo. Aí eu falei, como é? Um curso de paraquedismo. E eu falei, e você saltou? Aí ele disse, 72 vezes. E aí eu comentei, perguntei em seguida, e hoje você ainda tem medo? Ele deixou de existir. A mesma coisa pode acontecer com você. Ele radicalizou. Ele decidiu encarar o medo, mas com as ferramentas apropriadas. Treinou, desenvolveu, aprendeu, evoluiu. Consegue perceber a diferença? E aí saltou 72 vezes. Acabou o medo de altura. Então, e você? O seu medo, o medo que você possui, o medo, você vai escolher fugir ou continuar fugindo? Você vai encarar sem nenhum preparo? Ou você vai bater de frente com ele e dizer, não, aqui eu sou capaz. Assim que a gente precisa encarar o medo. E parabéns por você estar aqui. Parabéns por você, inclusive, estar. Se ainda não estiver, eu recomendo que você se inscreva no desafio 1 em 1. Porque no desafio 1 em 1, eu vou estimular, eu vou apresentar técnicas e ferramentas para que você desenvolva um ano de confiança na comunicação. Para falar em público, na mídia, diante da câmera, em lives. E você vai superar esse medo. Então, você está no lugar certo. Começou a dar o passo. Parabéns por isso. Então, analisamos o medo. Vamos analisar agora a vergonha. Por que nós nos sentimos envergonhados? Porque a gente tem uma péssima mania de estar o tempo todo se autoavaliando, se auto-julgando, se auto-avaliando, principalmente nos medindo com a régua das pessoas que estão no nosso entorno. É ou não é? E vamos ser sinceros, quem já fez isso? Quem já sentiu vergonha ou sente vergonha por estar se comparando com outras pessoas? Escreve aqui no chat. É importante, o processo de evolução passa necessariamente pela percepção das fragilidades que você possui para avançar. Então escreve aqui no chat. É importante. A vergonha ela surge fundamentalmente quando nós primeiro nos comparamos com outras pessoas e nos sentimos inadequados. Por quê? Para quê? Esse é o ponto. Essa é a questão. E aí, diante dessas circunstâncias, eu costumo sempre recomendar o que eu vou dizer para você aqui agora. Lá, inclusive, dentro do Revolução do Seu Discurso, a gente tem aulas específicas e isoladas para falar sobre medo, vergonha, timidez, eliminação de branco, aceitação, confiança e desenvolvimento. E sim, parabéns por você estar percebendo isso. Estou vendo aqui cada uma das mensagens. Mas tão importante quanto perceber, para você que está aqui no Instagram, para você que está aqui no YouTube, é avançar. Não é, preste atenção, queridos e queridas, preste atenção. Não é, você não deve, você não pode estar se comparando e muito menos sentindo vergonha. E aí você vai sentir vergonha para pensar ou comparar, puxa, como é que o Wendel tem uma desenvoltura tão boa diante da câmera e eu não tenho? Para com isso, não faz isso. Sabe por quê? Porque eu tenho 17 anos mergulhado nesse universo. Eu já treinei 5.700 alunos, tenho 87 premiações regionais, nacionais e internacionais. Você vai se comparar? Não pode, não faz isso. Aí eu gosto de nadar. A minha irmã, educadora física, está aqui acompanhando. Beijo para você, Giza.
Educadora física é a melhor de Pernambuco. E aí, ela é uma baita nadadora profissional. Toda competição que ela vai, ela ganha em primeiro lugar. Agora veja, eu, que já nadei profissionalmente, vou querer me comparar com minha irmã? Não pode, não posso. Isso é um erro, é um equívoco. E você vai conseguir ou vai continuar se comparando? Se você se comparar, você vai sentir vergonha. Esse é o ponto, esse é o aspecto. Porque a vergonha cessa, preste atenção no que eu vou dizer agora, queridos e queridas, preste atenção, isso é muito importante. A vergonha cessa quando você para de olhar para o lado e foca na sua jornada. Faz sentido para você? Sim ou não? Se faz sentido, escreve aqui no chat. Faz sentido, escreve aqui no chat. Eu estou acompanhando as suas respostas, tanto aqui no YouTube quanto aqui no Instagram. Então é importante que você esteja consciente disso. A emoção, atenção. A vergonha, eu costumo conceituar a vergonha dessa forma. Atenção, atenção. A vergonha não te deixa ser quem você é. Você sabe por que a metodologia revoluciona seu discurso? Consegue desenvolver 1 ano de confiança na comunicação em 1 mês? Porque sim, nós usamos ferramentas exclusivas que ninguém no Brasil tem. Mas fundamentalmente nós estimulamos e valorizamos o que você é. Você jamais vai ser estimulado a se comparar com A, B ou C. Jamais. Porque a sua jornada é única. Independente se você empreende, se você é profissional liberal, se você atua numa empresa. A sua jornada é única. Avançando, discutir o medo, discutir a vergonha. E agora eu quero, acima de tudo, parabéns, Janaína, parabéns, Rodolfo, parabéns, Tininha. A sua jornada é única. É isso. Avançando, parabéns, Anderson, sua jornada é única. Então veja, pontuei o medo, pontuei a vergonha e vou falar agora de um grande obstáculo. É um obstáculo que muitas pessoas interpretam e interpretaram ao longo do tempo achando que é um defeito. E não é, é um traço de personalidade. Eu sei o que é isso porque durante muito tempo eu fui dominado por esse sentimento. E qual é? É a timidez. Você que está aqui, não se envergonhe de ser tímido. Preste atenção no que eu estou dizendo. Preste atenção. Porque antes de implementar, aprender o volume de técnicas que eu vou partilhar com você lá no Desafio 1 em 1, eu quero que você compreenda. A timidez não é defeito, é traço de personalidade. E você pode ser o que quiser, sendo tímido em maior ou menor grau. Você conseguiu compreender e entender claramente o que eu estou dizendo? Porque quando eu vejo, fundamentalmente, pessoas justificando a timidez, eu lembro, sabe de quem? Eu anotei aqui alguns dos nossos alunos. Eu lembro do chefe de cozinha Adeilton, que era uma pedra. Adeilton Meira era uma pedra, como ele próprio disse. Professor, eu era uma pedra. E depois que aprendeu as técnicas apropriadas, ele passou a ter uma conexão quando olhou para a câmera. Extremamente tímido. E não é só. Eu lembro também de Raíssa Martins. Raíssa Martins, supervisora, líder de time. Raíssa Martins, durante muito tempo, imaginou que a timidez fosse um problema, fosse um defeito. E não. Ela conseguiu avançar, passou a ser promovida e reconhecida mais no trabalho. Eu lembro também aqui, por exemplo, de Genesi Teixeira, enfermeira lá de Mato Grosso. Genesi compreendeu claramente que a timidez era uma característica. E tá tudo bem. O que não pode, e aí eu partilhei isso com Genesi, com Raíssa, com Adeilton e com tantos outros, com Rodrigo Soares, com Jaime Neto. Jaime Neto, militar e comandante do BOP do Rio de Janeiro, nosso aluno. Rodrigo Soares, inspetor de qualidade de uma multinacional em São Paulo, nosso aluno. São exemplos reais. O que eu partilho com você aqui é o que funciona. E para funcionar, você precisa ter a consciência e reconhecer. Não esconde, não precisa esconder a sua timidez. Agora, preste atenção no que eu direi, queridos e queridas. Você não pode permitir que a timidez te domine. Aí não. Lá no desafio eu vou contar uma história que eu vivi e as oportunidades que eu perdi por causa da timidez. Eu vou partilhar isso lá no desafio, 1 em 1. O fato é,
Você, diante consciente da sua timidez, você, nos momentos chaves, precisará deixar de ser tímido, deixar de ser tímida. Não precisa, não funciona. A partir de agora, pum, deixou de ser tímido. Eu já vi isso por aí na internet. Oh, meu Deus. Não é assim. É a sua vida, é a sua essência. E eu estou observando aqui o Marcos comentando. Eu entendo, Marcos. Eu sei que a timidez já fez perder muitas oportunidades, porque eu também vivi isso. A timidez nos paralisa. Ela nos impede de mostrar quem nós somos. A timidez corrói quando ela nos envolve. A timidez, a timidez nos paralisa. É difícil, mas eu estou dizendo aqui para você que é possível. Porque eu citei os exemplos. Posso citar Vinícius, fisioterapeuta, nosso aluno. Não conseguia conceber a possibilidade de encarar a câmera. Mas conheceu a metodologia e encarou. E eu estou partilhando com você o fundamental dentro desse processo é você, enquanto pessoa tímida, compreender que isso é um traço da sua personalidade e isso não vai te diminuir ou aumentar. Você é uma pessoa tímida. Acabou. Mas nos momentos você é empreendedor que efetivamente precisar utilizar as suas habilidades naturais e a gente consegue resgatar isso, aí você vence a timidez, porque precisa. Tem que avançar. Você é profissional liberal diante de um cliente, você precisa contornar a timidez para mostrar o seu valor e a sua capacidade. Porque senão a pessoa que está diante de você não compreenderá o tamanho e a importância que você tem, o conhecimento que você possui. Foi difícil no início, lá atrás, quando a timidez, ela era uma briga constante que eu me deparava com ela, mas com as ferramentas apropriadas, com a aplicação da identidade comunicativa, que é a nossa ferramenta, você consegue saber exatamente o ponto a seguir. Mas aqui, eu já fiz uma análise isolada do medo, uma análise isolada da vergonha, e aqui eu quero dizer que você não precisa esconder a sua timidez. Você só precisa conviver com ela e, nos momentos apropriados, mostrar sua capacidade. E eu falo para você, profissional liberal, eu falo para você, e eu entendo sim, tem um depoimento aqui de Sharon, eu entendo. É verdade, atrapalha a vida pessoal, profissional e social. Porque normalmente as pessoas tímidas, elas se recolhem. Normalmente as pessoas tímidas não ousam. Normalmente as pessoas tímidas compreendem, até quando se comparam, que não são capazes. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui, Wendel Rodrigues, com 17 anos de repertório acumulado, que me garantiu conquistar 87 premiações e treinar 5.700 alunos, que a timidez, ela não é problema. Ela até pode ser hoje problema, mas você precisa efetivamente saber superá-la para não permitir que ela te paralise na vida profissional, na vida pessoal, fundamentalmente no recorte profissional. Você só precisa ajustar a mentalidade e aprender da forma certa. Nada de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tronco assim. Outro dia me enviaram um vídeo rindo, kkkk, professor, eu cliquei. Tinha alguém dizendo assim, tem que ficar assim, e a cintura assim, e tem que colocar o braço. No início tem que falar assado. Para! Isso não existe, gente. Comunicação não é matemática, não é ciência exata. Comunicação é preservação de autenticidade. É isso que transforma, é isso que impacta, é isso que gera revolução. E aí eu vou mostrar também o caso, tantos outros casos, de Camila Reis, educadora. Vou mostrar tantos outros casos de Fernando Melo, que em plena pandemia, quando começou efetivamente a fazer vídeos, aumentou o faturamento em 30%. E todos esses exemplos são empreendedores realmente incríveis. Então, consegue perceber, hoje, o que aparentemente, eu falo para você que está aqui no YouTube, eu falo para você que está aqui no Instagram, aparentemente esses obstáculos, e são, eu sei que são, medo, vergonha,
e timidez são obstáculos que você pode e vai conseguir vencê-los. Principalmente se você seguir o passo a passo da metodologia de ensino. Agora, eu vou dividir tela com uma das nossas alunas. Um case de sucesso que conseguiu ela desenvolver 1 ano de confiança na comunicação em 1 mês. Uma pessoa muito íntegra, uma baita profissional. E aí, como as vagas do nosso treinamento são sempre limitadas, por isso acabam antes do tempo, limitadíssimas, eu acabo literalmente acompanhando cada um dos meus alunos. Você consegue perceber qual o treinamento online que garante um feedback personalizado? Isso não existe, a gente oferece. Por isso que eu conheço os meus alunos pelo nome. Todos, sem exceção. E uma dessas pessoas, a gente vai dividir tela agora, que é a Juliana Simeão, coach e professora de línguas. Vamos conversar aqui com ela, estou dividindo tela, para que ela possa entrar e a gente bater um papo. Uma figura de uma luz incrível, de um talento extraordinário, de uma autenticidade real. Juliana, Ju, querida, que prazer receber você aqui. Muito boa noite. Muito boa noite a todos que estão assistindo. Eu vi aí algumas pessoas que eu conheço, fiquei muito feliz. Sempre é assim uma honra estar aqui com você, professor, porque de fato tudo que você estava falando ali do medo, da vergonha, e eu fui me vendo, mesmo sendo professora há muito tempo, né? Eu fui me vendo assim realmente 1 ano. Você fechou agora e falou 1 ano de fato que ela desenvolveu aquilo tudo que seria 1 ano em 1 mês. E é verdade, gente, é verdade. Eu sou muito, muito feliz, porque eu adoro a comunicação, adoro mesmo ministrar aula, trabalhar em treinamentos, é o que eu sou apaixonada. Que maravilha! E nós estamos aqui ao vivo com Juliana Simeão. A gente também está aqui no YouTube. A galera do YouTube está nos acompanhando, ouvindo acima de tudo o áudio. Se você quiser, deixa eu só mostrar a Juliana aqui para a galera do YouTube rapidinho. Olha só, pessoal, olha a Ju aqui, ó. Olha a Ju aqui, ó. Olha a Ju aqui. Convido você, se quiser. Eu sei que aqui no YouTube você consegue ouvir com tranquilidade, mas eu estou dividindo ela aqui com ela no Instagram. Ju, eu sempre gosto de fazer esse mergulho no passado, principalmente para situar as pessoas. Nós temos aqui gente do Brasil inteiro, que eu já pedi que eles dissessem. Nós temos aqui no Instagram, nós temos aqui no Facebook. E é muito provável que cada uma dessas pessoas me conheceu e me viu de uma maneira diferente. E por isso eu quero saber como você me encontrou. Me fala, Ju. Indicação, né, de uma pessoa muito querida, sempre falo. E no momento em que eu precisava, que eu tinha tomado uma decisão de melhorar essa parte da comunicação, porque eu, durante toda a trajetória, as pessoas perguntam, mas por que você, sendo professora, já tem domínio em sala de aula, é super diferente? Porque a gente em sala de aula tem um domínio e acaba repetindo aquilo durante os anos, né? E aí você trouxe essa luz. Mas o mais interessante, professor, foi que eu imaginava assim, nossa, oratória, eu fiz há muito tempo atrás o curso que era robotizado, aquela coisa toda. Falei, tá, era aquela coisa assim meio desconfiada. Aí comecei a revolucionar e falei, meu Deus, não acredito. É isso tudo, é muito mais do que eu imaginava, muito mais. Que fantástico, Ju. Qual o aspecto ou os aspectos que você considera que foram mais marcantes para você quando você entrou no Revolucione? Nossa, são vários, né? Primeiro que desconstruiu, a primeira coisa, eu acho que a mais importante foi da identidade, de não repetir alguém, porque a minha preocupação era, eu teria que me comunicar com trejeitos de outra pessoa, então não seria eu, então seria uma repetição. Então isso desconstruiu bastante com as estratégias, com as técnicas, e foi muito além até de fazer com que eu pudesse me vender, né, como produto mesmo, como uma profissional, que eu não sabia, a timidez, aí vem o lado da timidez. Peraí, como que eu vou fazer isso num curso, num treinamento de oratória, saber também
me vender, isso foi sensacional, com as estratégias, com as técnicas, a naturalidade, trabalhar a naturalidade e conectar, a conexão da naturalidade com quem a gente é, isso é sensacional. Eu vou falar um monte de coisas, se deixar. Que legal, Ju. Eu, inclusive, estou lembrando porque esta falta de habilidade de se vender, este é um ponto que é uma dor muito forte do profissional liberal. E aí você me dá uma deixa maravilhosa para partilhar e explicar um pouquinho isso. Muitos, Ju, muitos profissionais liberais, advogados, enfermeiros, professores, coach, fisioterapeutas, educadores, fotógrafos, jornalistas, publicitários, designers, nutricionistas, dentistas, médicos, das mais diferentes atividades profissionais. Esses profissionais liberais, muitos são bons. Eles têm a capacidade, muitas vezes, muito mais capacidade do que outros no seu mercado. No entanto, eles não sabem se vender. Isso é um aspecto importante, eu costumo sempre pontuar. Os boletos chegam. Tem boleto, o boleto chega. E tem que saber se vender. E o saber se vender é literalmente estar diante do outro e fazer o outro, o provável cliente, compreender. Caramba, nessa coach Juliana eu confio. Em Ju eu confio. Porque eu, Wendel, sei da sua capacidade, da sua seriedade, da sua integridade como coach de carreira e quero recomendar, inclusive, você para que as pessoas possam te acompanhar, te seguir, porque eu sei que você é efetivamente diferenciada. Mas a maioria das pessoas, elas acham que é normal não saber se vender. A maioria das pessoas, elas acham que, quando a gente fala em falar em público, isso é tão importante que eu estou partilhando. Quando nós falamos em falar em público diante da câmera, falar em público as pessoas acham que é só para 1.000 pessoas. É só para 2.000, 3.000. Falar em público, se tiverem 2 pessoas na sua frente, uma única pessoa, quando você abre uma live, começa a estar falando em público. E muitas vezes falar em público é estar diante do cliente, diante do prospecto. Você é arquiteto, engenheiro, independente da atividade, está lá em processo de negociação e você não sabe construir a sua exposição de uma forma assertiva para efetivamente fechar, transformar aquela pessoa em cliente. Eu lembro, inclusive, de Aslan, um empreendedor e engenheiro lá do Ceará. Aslan dizia assim, professor, eu estava cansado de toda negociação frustrada, de toda conversa não dar em nada. Eu ia todo empolgado, quando terminava, aí o cliente, ok, eu vou te ligar, e ficava por isso. E ligava? Claro que não. Então é fundamental que as pessoas compreendam que isso passa pela comunicação. No Revolucione, você passou a ter essa clareza e mais do que isso, desenvolveu a capacidade de se vender? Muito, muito. Então, assim, e natural, porque para fechar qualquer treinamento ou atendimento, no caso da minha parte como coach, né, a comunicação faz uma diferença muito grande, porque com as técnicas certas para poder falar, e o mais bacana de tudo é assim, não tem enganação, não é a técnica para persuadir simplesmente, mas é para respeitar o outro. Então, assim, eu achei a nossa Revolucione, eu sou apaixonada, é maravilhoso mesmo. Inclusive, eu queria comentar para todo mundo aí que quando o professor fala do acompanhamento, gente, é de verdade mesmo, tá ali com a gente, falei, quando eu recebi pela primeira vez, não, agora você vai ter um encontro online com o professor, claro, pandemia, essa coisa toda, e aí ele vai falar comigo? Como assim? Ele vai falar comigo? Sensacional, e acompanha e pontua e com muito respeito. O mais interessante é isso. É muito respeituoso com a gente. Essa é a palavra, né? Que legal, Ju. Muito Ju. legal. Eu fico feliz por isso, por esse seu testemunho, porque essa é uma das missões e filosofias, ou seja, Juliana é Juliana, ela precisa ser encarada como uma pessoa, uma profissional, um ser humano extremamente especial, porque o é.
E para que ela tenha esse desenvolvimento na comunicação, para que ela desenvolva 1 ano de confiança na comunicação em 1 mês, ela efetivamente precisa de um acompanhamento de perto. E nós fazemos isso. Nós oferecemos as aulas gravadas, nós fazemos e acompanhamos efetivamente cada aluno, inclusive orientando os exercícios. E aí esse é um dos nossos orgulhos, porque aí fora ninguém faz isso. Ao contrário, vai lá, tem um treinamento, é você e tá tudo bem. E quem está no Revolucione, quem entra no Revolucione, tem muito exercício o tempo todo, porque é um método, é um GPS, você tem que seguir o GPS. Eu citei uma analogia hoje de manhã. Você sabe, nós somos vizinhos, você aqui também em Brasília, eu estou aqui em Brasília, mas eu sei andar muito pouco aqui, Juliana. A minha mulher conhece Brasília com a palma da mão, impressionante. Mas eu só vou na padaria, o supermercado, eu coloco o GPS. Aí eu chego direitinho, volto direitinho, não me perco. Com o método Revolucione Seu Discurso é exatamente isso. Porque eu já testei, pratiquei, apliquei e validei ao longo do tempo. Então, não precisa inventar moda, é só seguir. E, claro, ajustando a sua realidade. E quando a gente pede para a pessoa fazer os nossos alunos os exercícios, e é fundamental que eles enviem para a gente, porque a partir da identidade comunicativa traçada, porque a gente traça as características do aluno, a gente consegue claramente, com essa clareza da identidade do estilo de comunicação, traçar uma trajetória para que ele evolua e desenvolva a confiança na comunicação. Para isso ele vai ter que fazer exercício, para isso ele vai ter que fazer e sair da zona de conforto mesmo. Uai, e como é que aprende no estalar de dedos? Eu sou um homem de muita fé, eu sou um cara de muita fé. Mas eu não vou dizer, Deus me capacita, Jesus, amanhã eu com medo, vergonha e timidez não dou o meu passo, amanhã eu quero amanhecer o melhor orador do planeta. Isso não acontece. A gente sabe disso. E eu sou um cara de muita fé, então por isso a gente vai partilhando esses exercícios para que os alunos enviem. E mais, a gente observa e depois dá o feedback. É o feedback personalizado para que ele possa avançar, desenvolver cada vez mais.